Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico capítulo 8, 9 e 10. Na leitura anterior nós vimos no capítulo 5, 6 e 7 as ofertas pelo pecado, pela culpa, bem como das instruções para os sacerdotes sobre os sacrifícios. No capítulo 5, Deus detalha os pecados involuntários e as ofertas necessárias para a expiação, permitindo até ofertas mais simples para os pobres. O capítulo 6 traz diretrizes sobre a restituição em casos de pecados contra o próximo e reforça a importância do holocausto contínuo no altar. O capítulo 7 apresenta regulamentos sobre as ofertas pacíficas e o consumo das porções destinadas aos sacerdotes, destacando a necessidade de pureza ao participar das ofertas santas. Na leitura de hoje, no capítulo 8, nós temos a consagração de Arão e seus filhos. Esse capítulo descreve a cerimônia de consagração e como sacerdotes. Moisés segue as instruções divinas para ungir Arão e seus filhos, e também os veste com as vestes sacerdotais e oferece sacrifícios de consagração. O processo inclui a unção com óleo e a oferta de um carneiro cujo sangue é aplicado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão e de seus filhos. A unção com óleo era uma prática comum entre os líderes do Antigo Testamento, era geralmente direcionado aos sacerdotes, aos reis e aos profetas, um símbolo da ação do Espírito Santo. E era uma prática comum também em outras religiões do Antigo Oriente Médio. As vestes sacerdotais descritas em Êxodo capítulo 28 e usadas nessa cerimônia refletem a importância da aparência e do simbolismo no culto antigo. A consagração dos sacerdotes destaca a importância da santidade e da separação ao serviço divino. Esse capítulo é interessante porque, primeiro, os sacerdotes, eles são consagrados. No capítulo seguinte, nós vemos os sacerdotes que foram consagrados, que fizeram seus sacrifícios, agora estão aptos para poder fazer os sacrifícios do povo. E essa unção é interessante porque ela simboliza, provavelmente, né, que Deus ele está capacitando os sacerdotes para essa função divina para o ministério, separando os sacerdotes, ungindo seu ouvido direito, mostra a necessidade de que os sacerdotes estejam sempre atentos à palavra de Deus. Quando unge o polegar direito da mão, também simboliza as ações dos sacerdotes, os seus feitos, que devem também ser consagrados. E os pés, né, no caso do polegar direito do pé, mostra a necessidade de que os sacerdotes tenham um caminho reto, né, possam ter passos que sejam passos em lugares que, de fato, né, estejam glorificando a Deus. Esse sangue aplicado nas partes do corpo enfatiza a necessidade de purificação e dedicação total a Deus, naquilo que se ouve da palavra de Deus, nas ações e nos caminhos. No capítulo 9, o primeiro sacrifício de Arão. Após a consagração, Arão e seus filhos realizam seu primeiro sacrifício como sacerdotes. E eles oferecem então holocaustos e ofertas de paz pelo povo. O que nós vemos é o resultado o melhor possível, porque a glória do Senhor aparece a todo o povo e o fogo consome o sacrifício no altar, demonstrando a aceitação divina. A descrição da glória do Senhor aparecendo ao povo reflete uma teofania, uma manifestação de Deus, no contexto daquela passagem, mostrando que Deus se apresentava através daquele fogo, né, que cobria o povo e orientava o povo na sua jornada no deserto.
A aceitação do sacrifício por Deus mostra a importância da obediência, da fidelidade às instruções divinas. A manifestação da glória de Deus reforça a ideia de que Ele habita no meio do seu povo quando este o adora corretamente. E o fogo sempre é um símbolo de purificação e também um símbolo da presença santificadora de Deus. Tudo ia muito bem no capítulo 8, quando há a consagração dos sacerdotes, no capítulo 9, quando os sacerdotes agora fazem o sacrifício pelo povo e Deus aceita esse sacrifício. Tudo estava tão bem, mas no capítulo 10 acontece uma terrível tragédia. Nesse capítulo nós temos o trágico incidente em que Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho perante o Senhor, que não lhes foi ordenado. E como resultado, o fogo do Senhor os consome e eles morrem. Moisés instrui Arão, seus filhos restantes, a não se lamentarem publicamente, mantendo a santidade do sacerdócio. O capítulo também inclui instruções adicionais sobre o comportamento dos sacerdotes, incluindo a proibição de beber vinho ou bebida forte ao entrar no tabernáculo. Esse conceito de fogo estranho pode significar duas coisas. Primeiro, um fogo não autorizado, no sentido de que pode ter sido trazido de fora, não obedecendo todo o ritual e toda a metodologia que tinha sido já estabelecida por Moisés e por Deus a Moisés. Mas também o fogo estranho pode significar algum tipo de prática pagã ou algum ritual pagão, evidentemente não autorizado, que era comum em culturas vizinhas. A proibição de luto público para os sacerdotes reflete essa importância de manter a santidade e a ordem no culto, algo que era crucial em uma sociedade onde o sacerdócio era central. O incidente com Nadab e Abiú serve como um aviso solene sobre a importância de seguir as instruções divinas à risca. E a santidade de Deus é enfatizada, mostrando que ele não tolera desobediência ou irreverência. O texto é um pouco misterioso, porque qual a razão de Moisés proibir as bebidas alcoólicas para os sacerdotes enquanto serviam no tabernáculo? Muitos acreditam que a razão pela qual, de fato, Nadab e Abiú foram mortos foi porque eles estavam bêbados, que eles entraram de uma forma, de uma maneira inadequada na presença do Senhor. É bem possível que isso possa acontecer. Alguns, trabalhando de uma forma bem natural esse texto, podem fazer a interpretação de que eles estavam bêbados e eles acabaram manuseando erradamente o fogo e acabou havendo um incêndio e eles acabaram morrendo, né? Então, essa é uma possibilidade também, né? Mas o texto enfatiza que, na verdade, foi o fogo do Senhor que os consumiu, mostrando que eles estavam errados. Outro aspecto terrível nesse texto, né, é o sentimento de Arão e da família de Arão e do próprio Moisés. Moisés foi muito duro nesse momento, exigindo de Arão e do restante dos seus filhos um procedimento condizente, né, com o seu sacerdócio, mostrando o peso do sacerdócio, mostrando a responsabilidade do sacerdócio. O juízo começa pelos sacerdotes, eles são responsáveis pelo povo. E o que a gente vê nesse texto, apesar de toda essa tragédia, né, a importância de nós sermos, como cristãos, nós que agora somos um povo sacerdotal, estamos evidentemente no tempo da graça, Deus não nos trata como tratou o povo na lei, mas, no entanto, existe uma responsabilidade nossa como sacerdócio em relação à vida da nossa família e também das pessoas que nos cercam. Outro aspecto muito importante também nesse texto é que Arão, ele não completou o sacrifício, ele não comeu parte daquelas ofertas que eram sacrificadas, que deveriam ser digeridas, né,
por ele e pelos seus filhos. E Moisés ficou muito, muito irado com essa situação, né? Aliás, Moisés estava numa situação muito difícil também, né? Porque ele precisava orientar o povo adequadamente. Mas o Arão, ele mostra o seu lado humano, dizendo que ele temeu completar, né, todo o ritual relacionado ao holocausto, para que o povo fosse abençoado, né? E Moisés, então, ele diz o texto que ele ficou satisfeito. Na verdade, o que aconteceu é que Moisés, ele percebeu que Arão não estava fazendo nada de mal por negligência. Na verdade, ele estava temendo a Deus. Um texto muito difícil, né? Um texto que envolve morte, um texto que envolve luto, a importância do ministério. E essa presença de Deus no tabernáculo, essa presença da nuvem, a presença do fogo, exigia uma ação do povo que era uma ação de obediência absoluta. É interessante que depois, quando o povo chega lá na terra de Canaã, Deus não se apresenta mais dessa forma. E a gente fica pensando, né? É muito difícil, né, para aquele povo também ter a presença de Deus ao seu lado da maneira como Deus estava habitando entre eles. O próprio Deus, ele não habitou dessa forma mais quando estava em Canaã. E tudo isso para mostrar, né, o quão nós somos pecadores, o como a presença de Deus, ela é santa e poderosa e pode nos destruir, afinal de contas, quando nós não cumprimos a sua vontade. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, vendo que Deus, ele providenciou justamente Jesus Cristo para que fosse um de nós, para que se encarnasse, para que a gente pudesse ver a glória de Deus de uma forma que não nos destruísse, que não acabasse conosco, de uma forma humana, graciosa, misericordiosa, a gente percebe o quanto, né, o relacionamento com Jesus é importante, é maravilhoso, e ele de fato é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador perante o homem e Deus. Que Deus abençoe a todos e que esse texto que mexe nos nossos corações, ele possa trazer reflexões muito importantes acerca do caráter de Deus, da santidade divina e a graça de Deus através de Jesus Cristo, que nos aproxima de Deus, ele que faz com que Deus, quando contemple para nós, não veja os nossos pecados, mas veja o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Quando Deus olha para a gente, Ele olha para Jesus. E quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para Jesus. Jesus é o nosso mediador. Que Deus abençoe a todos.